Quando Dona Carmen encontrou aquele documento esquecido no escritório do patrão, suas mãos tremeram tanto que ele quase escapou. O que estava escrito ali mudaria para sempre a vida de sua filha Larissa. Mas ela não fazia ideia de que, em poucos dias, o filho arrogante desse mesmo patrão faria o convite mais cruel da vida de Larissa. Um convite que revelaria um segredo guardado há mais de 20 anos. As mãos de Dona Carmen tremeram violentamente quando o documento caiu do arquivo que ela estava organizando. Eram quase 10 da noite, o escritório estava vazio e apenas a luz da mesa iluminava aquelas palavras que fariam seu coração parar. Certidão de óbito, Larissa Helena. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto lia o nome da filha que criou como sua por mais de 20 anos. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a verdade escrita ali era cristalina. A menina que salvou naquela madrugada terrível tinha uma identidade que ela jamais poderia imaginar. O som de passos no corredor a fez esconder rapidamente o documento entre os papéis de limpeza. Seu coração batia tão forte que ela teve medo de que alguém pudesse ouvi-lo. Por 2 décadas, Dona Carmen guardou o segredo de como encontrou Larissa naquela noite chuvosa, uma bebê abandonada em uma caixa de papelão perto do hospital. Nunca questionou de onde veio, apenas a amou como filha. Mas agora, limpando o escritório do empresário mais poderoso da cidade, ela descobria uma verdade que destruiria mundos. "Mãe, ainda está trabalhando?" A voz de Larissa ecoou pelo celular, cortando o silêncio mortal do escritório. Dona Carmen enxugou as lágrimas rapidamente, tentando controlar a voz que ameaçava falhar. Sua filha estava na universidade, estudando até tarde, sem saber que sua vida inteira era uma mentira construída sobre um segredo terrível. Do outro lado da linha, Larissa ria, contando sobre as aulas, sobre os colegas, sobre os sonhos que tinha de se formar e ajudar a família. Cada palavra era uma punhalada no coração de Dona Carmen, que agora sabia a verdade impossível de revelar. "Filha, preciso te contar uma coisa." Dona Carmen começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como explicar que a menina que ela criou era, na verdade, filha do homem mais rico da região? Como contar que Larissa tinha um irmão que estudava na mesma universidade, respirando o mesmo ar que ela, sem saber que eram sangue do mesmo sangue? O silêncio se alongou até que Larissa perguntou se estava tudo bem, e Dona Carmen mentiu mais uma vez, guardando o segredo que queimava sua alma. Na manhã seguinte, o destino mostrou sua face cruel. Larissa caminhava pelo pátio da Universidade Esperança quando uma multidão se formou ao redor do estacionamento. Matheus Andrade havia chegado em seu carro importado, cercado pelos amigos ricos que o seguiam como sombras bajuladoras. Alto, com porte arrogante, de quem nunca teve um não como resposta, ele era a estrela da faculdade de administração. Filho do empresário mais poderoso da cidade, Matheus tratava a universidade como sua propriedade particular. "Olha só quem está aqui!" A voz de Matheus cortou o ar como uma lâmina quando seus olhos encontraram Larissa. Ela estava sentada no banco próximo à biblioteca, com seus livros gastos e a bolsa remendada que Dona Carmen havia costurado com tanto carinho. "A filha da faxineira do meu pai." A frase saiu como um chicote, fazendo todos os estudantes ao redor pararem para assistir ao espetáculo que estava por começar. Larissa sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a dignidade que seu José e Dona Carmen lhe ensinaram. Levantou-se devagar, olhando diretamente nos olhos de Matheus. "Meu nome é Larissa, e tenho tanto direito de estar aqui quanto você." Sua voz era firme, mas por dentro, seu coração despedaçava. Ser bolsista em uma universidade de elite já era difícil o suficiente sem ter que aguentar humilhações públicas. "Direito?" Matheus riu alto, uma gargalhada cruel que ecoou pelo pátio. "Você está aqui por caridade, gatinha. Enquanto minha família paga mensalidades caras, você estuda de graça com o dinheiro dos outros."
Os amigos de Mateus riram junto, criando um círculo de humilhação ao redor de Larissa. Outros estudantes tiravam fotos e filmavam, transformando a dor dela em entretenimento barato. Pelo menos eu conquistei minha vaga com mérito, não com sobrenome. Larissa respondeu, sua voz tremendo levemente, mas ainda desafiadora. Ela sabia que estava mexendo com fogo, mas sua dignidade não permitia que baixasse a cabeça. Ao redor, alguns estudantes sussurravam aprovação, outros apenas assistiam como voyeurs de uma tragédia em desenvolvimento. Os olhos de Mateus brilharam com uma raiva gelada. Ele deu 2 passos em direção a Larissa, invadindo seu espaço pessoal de uma forma intimidadora. Sabe de uma coisa? Você tem coragem, eu reconheço. Sua voz ficou perigosamente baixa, como a calmaria antes da tempestade. Por isso vou te fazer um convite especial. O silêncio no pátio se tornou ensurdecedor. Até mesmo os pássaros pareciam ter parado de cantar para assistir àquela confrontação. Larissa podia sentir o coração de dezenas de estudantes batendo junto com o seu, todos esperando para ver o que aconteceria a seguir. Sábado tem uma festa de gala na minha casa. Um evento para a elite da cidade, sabe? Políticos, empresários, pessoas importantes de verdade. Mateus fez uma pausa teatral, saboreando cada palavra como se fosse um doce venenoso. Eu quero que você venha. Um murmúrio de surpresa atravessou a multidão. Algumas meninas sussurraram entre si, outras pegaram os celulares para gravar melhor. Ninguém esperava por aquilo. Larissa franziu a testa, desconfiada. Por que você me convidaria? O sorriso que se formou no rosto de Mateus era pura maldade, porque quero que todos os convidados vejam de onde você veio. Quero que vejam a filha da faxineira tentando se misturar com pessoas de verdade. Ele fez questão de falar alto o suficiente para que todos ouvissem. Vai ser divertido assistir você tentando se encaixar em um mundo que nunca será seu. As lágrimas que Larissa havia segurado até então começaram a queimar seus olhos. Não pela humilhação em si, mas pela crueldade gratuita daquelas palavras. Ela pensou em Dona Carmen, trabalhando até altas horas para pagar suas despesas, em seu José, que fazia bicos para complementar a renda familiar, em todos os sacrifícios que seus pais faziam para que ela pudesse estudar. Aceito. A resposta saiu da boca de Larissa antes mesmo que ela pudesse pensar 2 vezes. A multidão suspirou coletivamente, alguns sussurrando que ela estava louca. Mateus piscou, claramente não esperando por aquela resposta. Aceita? Ele riu, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Tem certeza? Porque não vai ser um ambiente acolhedor para pessoas como você. Eu disse que aceito. Larissa repetiu, sua voz agora mais firme que nunca. Mas só com uma condição. A arrogância voltou ao rosto de Mateus. E qual seria? Quando eu aparecer nessa festa, quando eu mostrar quem eu realmente sou, você vai se ajoelhar e pedir desculpas para mim na frente de todos os seus convidados importantes. A frase saiu como uma profecia, carregada de uma convicção que fez até mesmo Mateus engolir seco. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns estudantes aplaudiram discretamente, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos, processando o desafio que acabara de receber. Feito. Ele estendeu a mão para Larissa. Mas quando você não conseguir cumprir sua parte, você vai sair dessa universidade e nunca mais pisar aqui. Combinado? Larissa apertou a mão dele com força, olhando diretamente em seus olhos. Combinado, mas prepare-se para descobrir que você não sabe nada sobre quem eu realmente sou. Naquela noite, quando Larissa chegou em casa, encontrou seu José e Dona Carmen conversando em voz baixa na cozinha. Eles pararam de falar quando ela entrou, mas havia algo estranho no ar, uma tensão que ela nunca havia sentido antes. Dona Carmen estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, e seu José segurava suas mãos com uma gentileza desesperada.
Pai, mãe, o que está acontecendo? Larissa perguntou, sentindo o coração acelerar. Seu José e Dona Carmen se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, seu José suspirou profundamente e olhou para Larissa com uma tristeza infinita em seus olhos. Filha, ele disse, sua voz embargada pela emoção, chegou a hora de você descobrir quem você realmente é. O documento que Dona Carmen havia encontrado estava sobre a mesa, e quando Larissa viu seu próprio nome naquela certidão de óbito, o mundo inteiro parou de girar. O silêncio na pequena cozinha era ensurdecedor. Larissa segurava a certidão de óbito com suas próprias mãos trêmulas, lendo e relendo seu nome naquele papel amarelado que cheirava a tempo e segredos. Larissa Helena Andrade, falecida aos 2 meses de idade. As palavras dançavam diante de seus olhos como fantasmas do passado, cada letra uma punhalada em tudo que ela acreditava ser verdade sobre sua existência. Como isso é possível? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Como posso estar morta se estou aqui? Ela olhou para seu José e Dona Carmen, buscando desesperadamente uma explicação que fizesse sentido, mas encontrou apenas lágrimas nos olhos de quem a criou com tanto amor. O documento tremulava em suas mãos como uma folha ao vento, ameaçando escapar e levar consigo a última gota de sanidade que lhe restava. Dona Carmen se levantou da cadeira com movimentos pesados, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Caminhou até a velha cômoda da sala e voltou com uma caixa de sapatos desgastada, que Larissa havia visto milhares de vezes, mas nunca questionado. Com cuidado reverente, Dona Carmen abriu a caixa, revelando fotografias amareladas, um pequeno cobertor de bebê e um envelope lacrado que parecia guardar os segredos do universo. Era uma noite de tempestade terrível. Dona Carmen começou, sua voz embargada pelas lágrimas que finalmente transbordaram. Eu estava voltando do hospital onde fazia limpeza noturna, quando ouvi um choro fraco vindo de perto dos contêineres de lixo. Ela pegou uma fotografia antiga e a entregou a Larissa. Você estava em uma caixa de papelão encharcada, com apenas esse cobertor e uma pulseirinha com seu nome. Larissa pegou a fotografia com mãos trêmulas. Era uma imagem dela, bebê, nos braços de Dona Carmen, em frente ao pequeno barracão onde moravam anos atrás. Mas havia algo mais na foto que a fez engasgar. Uma pulseira dourada no punho minúsculo, gravada com o nome Larissa Helena, em letras elegantes que ela reconheceu instantaneamente. Era idêntica à que Mateus usava no pulso, com o brasão da família Andrade. Meu Deus! Larissa deixou a foto cair, suas pernas falhando. Seu José se levantou rapidamente para ampará-la, mas ela podia ver em seus olhos que havia mais revelações devastadoras por vir. Vocês sabiam? Sabiam quem eu era desde o começo? Não, filha. Seu José falou pela primeira vez, sua voz carregada de uma dor antiga. Só descobrimos a verdade alguns anos depois, quando comecei a trabalhar como segurança na empresa Andrade. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Larissa conhecia bem e que indicava que ele estava reunindo coragem para continuar. Foi quando vi a foto da filha que eles perderam. Era idêntica a você. A sala começou a girar ao redor de Larissa. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava com uma precisão cruel que a fazia questionar toda a sua existência. Mateus Andrade, o garoto arrogante que a humilhara publicamente, era seu irmão. O empresário mais rico da cidade, cujo escritório Dona Carmen limpava todas as noites, era seu pai biológico. E ela, a filha da faxineira, era, na verdade, a herdeira de uma fortuna que nem sonhava existir. Por que vocês nunca me contaram? A pergunta saiu como um grito de dor que ecoou pelas paredes da pequena casa. Por que me deixaram viver essa mentira por 20 anos? Dona Carmen se ajoelhou diante de Larissa, pegando suas mãos com uma delicadeza desesperada. Porque você é nossa filha, Larissa.
Sangue não faz família, amor faz. E a família Andrade. Ela pausou, engolindo seco. Eles te abandonaram para morrer. Nós te salvamos. Abandonaram. Larissa sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como assim abandonaram? Seu José abriu o envelope lacrado com mãos trêmulas. De dentro, retirou recortes de jornal amarelados e documentos que contavam uma história sinistra. Havia acabado de nascer quando sua mãe biológica sofreu um acidente de carro. Ela ficou internada por semanas, em estado crítico. Ele mostrou uma manchete. Empresário perde esposa e filha em acidente trágico. Mas eu não morri no acidente, Larissa sussurrou, a realidade se formando como uma tempestade em sua mente. Não. Você estava internada em uma incubadora, lutando pela vida. Dona Carmen continuou a história que havia guardado como um segredo mortal por 2 décadas. Mas o pai de Mateus estava enfrentando problemas financeiros na época. A empresa quase faliu e ele precisava desesperadamente do seguro de vida da esposa e da filha. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia sugar o oxigênio da sala. Larissa podia ouvir seu próprio coração, batendo como um tambor fúnebre enquanto processava a enormidade do que estava sendo revelado. Ele falsificou minha morte. Não era uma pergunta. Era a constatação mais amarga que já havia feito na vida. Os médicos foram comprados, os documentos foram alterados. E você, uma bebê indefesa lutando pela vida, foi declarada morta para que ele pudesse receber milhões em seguro. Seu José mostrou outro documento, uma apólice de seguro com valores astronômicos. Depois disso, você simplesmente desapareceu do hospital. Ninguém questionou para onde foi o corpo de uma bebê. Até que eu a encontrei naquela lixeira, morrendo de fome e frio. Dona Carmen completou, suas lágrimas caindo como chuva sobre as fotografias espalhadas pela mesa. Você era tão pequena, tão frágil. Como eu poderia ter deixado você morrer? Larissa se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Sua mente era um turbilhão de emoções que ameaçava destruí-la por dentro. Raiva, tristeza, confusão e uma sede de justiça que queimava em suas veias como fogo líquido. Ele me matou no papel para ficar rico, meu próprio pai. E agora? Seu José se levantou também, sua voz ganhando uma força que Larissa nunca havia ouvido antes. Você vai à festa dele. Vai olhar nos olhos do homem que te abandonou para morrer e decidir o que fazer com a verdade. Mateus não sabe, não é? Larissa perguntou, uma nova compreensão se formando em sua mente. Ele não faz ideia de que humilhou a própria irmã hoje. Não, ele era muito pequeno quando tudo aconteceu. Para ele, você realmente morreu. Dona Carmen se aproximou de Larissa, tocando seu rosto com a ternura de 20 anos de amor incondicional. Mas agora você tem uma escolha, minha filha. Você pode revelar a verdade e destruir tudo que eles construíram sobre sua morte. Ou, Larissa perguntou, embora já soubesse a resposta queimando em seu peito. Ou você pode continuar sendo nossa filha e esquecer que essa família existe. Seu José completou, mas havia algo em seus olhos que dizia que ele sabia qual escolha ela faria. Larissa olhou ao redor da pequena casa onde cresceu, para os móveis velhos, mas sempre limpos, para as paredes pintadas à mão por seu José, para as cortinas costuradas com amor por Dona Carmen. Essa era sua família verdadeira. Essas eram as pessoas que a amaram quando ela não tinha nada a oferecer, além de um sorriso banguela e abraços apertados. Eu vou à festa, ela disse finalmente, sua voz carregada de uma determinação que fez seu José e Dona Carmen se entreolharem com preocupação. Filha, Dona Carmen começou, mas Larissa a interrompeu. Não para me vingar, não para destruir ninguém. Larissa pegou a pulseira dourada que estava na caixa, a mesma que usava quando bebê.
Vou, porque Mateus precisa saber a verdade antes de se tornar uma pessoa ainda pior do que já é, e porque meu pai biológico precisa entender que algumas ações têm consequências que duram a vida toda. Ela se dirigiu ao espelho da sala e olhou para seu próprio reflexo. Pela primeira vez em 20 anos, Larissa viu além de seus próprios olhos. Viu a herança de uma família que tentou matá-la e a força de outra que a salvou. Viu uma menina que cresceu humilde, mas nunca curvou a cabeça. E uma mulher que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. No sábado, ela disse, voltando-se para seu José e Dona Carmen, com um sorriso que misturava lágrimas e determinação, eles vão descobrir que sua filha morta está bem viva e que ela cresceu para se tornar alguém muito melhor do que eles jamais poderiam imaginar. Na gaveta de seu quarto, Larissa guardou cuidadosamente todos os documentos e fotografias. Amanhã, começaria a se preparar para o encontro que mudaria não apenas sua vida, mas a de toda a família Andrade. Ela não sabia ainda como se revelaria, mas tinha certeza de uma coisa. Quando Mateus a visse naquela festa, ele entenderia que havia subestimado completamente quem ela realmente era. E pela primeira vez, desde que saiu do útero lutando pela vida, Larissa Helena estava pronta para sua maior batalha. O espelho refletia uma mulher que Larissa mal reconhecia. Durante 3 dias inteiros, ela havia se preparado meticulosamente para este momento, cada detalhe planejado com a precisão de um estrategista militar. Dona Carmen havia usado suas economias secretas para comprar um vestido que fizesse jus à ocasião, enquanto seu José conseguiu emprestar um colar de pérolas de uma antiga patroa que confiava nele. Mas o toque final havia sido o mais devastador. Larissa havia deixado o cabelo crescer naturalmente por anos, e agora ele caía em ondas idênticas às da mãe biológica que nunca conheceu. Minha Nossa Senhora! Dona Carmen sussurrou quando Larissa desceu as escadas. Suas mãos voaram para a boca, cobrindo um soluço que escapou involuntariamente. Você está idêntica às fotos dela que eu via nos jornais. Idêntica. A semelhança era tão assustadora que, por um momento, Dona Carmen sentiu como se estivesse vendo um fantasma, uma visão da mulher que dera à luz a filha que ela criou como sua. Seu José, vestindo o único terno que possuía, emprestado do vizinho, não conseguiu segurar as lágrimas. Filha, você tem certeza disso? Uma vez que entrar naquela festa, não há volta. Eles vão saber exatamente quem você é no segundo que te virem. Ele segurou as mãos dela, sentindo-as tremer levemente. E não sabemos como eles vão reagir. Pai, Larissa disse, usando a palavra com todo o amor que sentia por aquele homem que a criou. Vocês me ensinaram que a verdade sempre vence. Hoje, a verdade vai ter sua voz. Ela beijou a testa de seu José e abraçou Dona Carmen com força. Vocês me deram uma família de verdade. Agora é hora de eu mostrar para eles o que perderam. A mansão dos Andrade brilhava como um palácio nas colinas mais ricas da cidade. Centenas de carros importados enchiam a entrada circular, enquanto seguranças de terno verificavam convites na porta. Larissa chegou em um táxi simples, contrastando drasticamente com as limusines e carros esportivos dos outros convidados. Quando ela desceu do veículo, os seguranças a olharam com desconfiança até que ela mostrou o convite manuscrito por Mateus. Senhora, a entrada dos funcionários é pelos fundos. Um dos seguranças disse automaticamente, assumindo que ela era parte da equipe de serviço. Eu sou convidada, Larissa respondeu com uma calma glacial que fez o homem olhá-la novamente. Havia algo em sua postura, na forma como segurava a cabeça erguida, que o fez hesitar. O salão principal da mansão estava repleto de pessoas que definiam o poder na cidade. Políticos importantes conversavam com empresários influentes, enquanto suas esposas exibiam joias que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década.
A orquestra tocava uma valsa suave, e o champanhe fluía como água entre os convidados que representavam a elite absoluta da sociedade. Mateus estava no centro de um grupo de admiradores, contando vantagens sobre algum negócio recente, quando o murmúrio começou. Primeiro foram sussurros isolados perto da entrada. Depois, uma onda de silêncio que se espalhou pelo salão como dominós caindo. Conversas pararam no meio das frases. Taças de champanhe ficaram suspensas no ar. E até mesmo a orquestra diminuiu o volume instintivamente. A mulher que acabara de entrar no salão era de uma beleza tão impressionante e familiar que fez corações pararem. Seu cabelo escuro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Seus olhos tinham a mesma cor de mel que todos na família Andrade reconheceriam instantaneamente. E sua postura era de uma elegância natural que não podia ser comprada ou ensinada. Ela se movia com a graça de alguém que pertencia àquele mundo, mas havia algo em seu olhar que prometia tempestades. Meu Deus do céu! A voz do Dr. Henrique, médico da família há décadas, cortou o silêncio como uma lâmina. Ele estava branco como papel, sua taça tremulando em suas mãos. Não é possível. Ela morreu. Eu mesmo assinei o atestado. Do outro lado do salão, Eduardo Andrade, o patriarca da família e pai biológico de Larissa, sentiu suas pernas falharem. Ele se apoiou em uma coluna de mármore, seus olhos fixos na aparição que caminhava em sua direção. Era como se sua falecida esposa, Helena, tivesse retornado dos mortos, mas havia algo diferente, algo que fazia seu coração disparar com um terror primitivo. Papai, quem é aquela mulher? A voz de Mateus ecoou pelo salão, quebrando o transe coletivo. Ele estava pálido, seus olhos arregalados de choque. Por que ela se parece tanto com... Sua voz morreu quando a terrível compreensão começou a se formar em sua mente. Larissa parou no centro exato do salão, onde todos pudessem vê-la claramente. O silêncio era tão completo que podia-se ouvir o tic-tac do relógio ancestral no hall de entrada. Ela olhou ao redor, vendo rostos de pessoas que controlavam a cidade, que decidiam destinos, que se achavam intocáveis. E então seus olhos encontraram os de Eduardo Andrade. Boa noite, ela disse, sua voz clara e forte ecoando pelo salão. Meu nome é Larissa Helena Andrade. A frase caiu como uma bomba sobre os convidados. E eu tenho uma história interessante para contar. Eduardo Andrade soltou sua taça, que se estilhaçou no chão de mármore, com um som que ecoou como um tiro. Suas pernas cederam completamente e ele teve que ser amparado por 2 convidados próximos. Não, você morreu. Eu te vi morrer. Suas palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba fosse uma agonia. Morri? Larissa inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que era idêntico ao que sua mãe biológica costumava fazer. Ou você me matou no papel para ficar com o dinheiro do seguro? Ela caminhou lentamente em direção ao pai biológico, cada passo ecoando como um julgamento. Deixe-me refrescar sua memória. Mateus estava congelado, sua mente se recusando a processar o que estava acontecendo. A mulher diante dele tinha seus olhos, o formato do rosto de sua família, a mesma marca de nascença no pulso que ele tinha. Era impossível, mas era real. Você é... Sua voz saiu como um sussurro desesperado. Sua irmã, Larissa completou, voltando-se para ele com um olhar que misturava dor e compaixão. A irmã que você humilhou publicamente há 4 dias. A irmã que você convidou para esta festa para se divertir à minha custa. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem como punhais. A irmã que vocês assassinaram no papel quando eu tinha 2 meses de idade. O salão explodiu em murmúrios chocados. Smartphones foram sacados discretamente para gravar o que claramente seria o escândalo do ano. A alta sociedade adorava a fofoca, mas nunca havia presenciado algo dessa magnitude. Era como assistir a uma dinastia desmoronando em tempo real. Dr. Henrique deu um passo à frente, suas mãos tremendo violentamente. Eduardo, o que ela está dizendo?
Você me disse que a criança havia morrido. Eu falsifiquei o atestado porque você disse que era para poupar Helena da dor de ver a filha morrer aos poucos. Sua voz estava carregada de horror e compreensão. Você mentiu para mim também. Henrique... Eduardo tentou se explicar, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a expressão de nojo no rosto do médico que considerava amigo há décadas. Não apenas mentiu, Larissa continuou, sua voz ganhando força. Ele abandonou uma bebê de 2 meses em uma lixeira para morrer de fome e frio, tudo para receber 15 milhões em seguro de vida. Ela mostrou documentos que havia trazido em sua bolsa. Tenho aqui a apólice original, os pagamentos recebidos e até mesmo as fotos de onde fui encontrada. As fotografias passaram de mão em mão entre os convidados mais próximos. Era uma bebê minúscula em uma caixa de papelão encharcada, quase morta de hipotermia. Várias mulheres começaram a chorar abertamente, suas joias caras não sendo capazes de protegê-las do horror daquela imagem. Mas como você sobreviveu? A pergunta veio de Dona Isabela, uma das matriarcas mais respeitadas da sociedade local. Ela estava visivelmente abalada, suas mãos pressionadas contra o peito. Uma mulher chamada Carmen encontrou-me naquela lixeira, Larissa disse, sua voz se enchendo de amor e gratitude. Uma faxineira humilde que trabalhava no hospital. Ela me levou para casa, me alimentou, me amou. Me criou como filha. Ela olhou diretamente para Mateus. Enquanto vocês gastavam meu dinheiro de seguro em carros importados e festas, eu crescia em uma casa de 2 cômodos, mas cheia de amor verdadeiro. Mateus caiu de joelhos no meio do salão, sua arrogância evaporada completamente. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a magnitude de suas ações o atingia como um tsunami. Irmã, minha irmã, o que eu fiz? O que eu disse para você? Sua voz era um lamento que ecoava pela mansão silenciosa. Você disse que eu era uma intrusa no seu mundo. Larissa respondeu, mas sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda. Mas a verdade é que este mundo deveria ter sido nosso juntos, se nosso pai não tivesse escolhido o dinheiro sobre sua própria filha. Eduardo finalmente conseguiu se levantar, suas pernas trêmulas o carregando em direção à filha que abandonou. Larissa, minha menina, eu não sabia. Eu pensei que você ia morrer mesmo. Os médicos disseram. Suas desculpas saíam atropeladas, desesperadas. Pare. Larissa ergueu a mão, interrompendo-o. Não me insulte com mentiras. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você escolheu o dinheiro. Ela olhou ao redor do salão, para todos os convidados que agora a viam com uma mistura de horror e respeito. Mas eu não vim aqui para destruir vocês. Vim para que Mateus soubesse a verdade antes que se tornasse igual a você. A festa havia se tornado algo completamente diferente. Não era mais uma celebração da elite, mas uma confissão pública, um julgamento moral diante da alta sociedade. E no centro de tudo estava uma jovem mulher que deveria estar morta, mas que se erguia como uma fênix das cinzas de uma família destruída. O que você quer de nós? Eduardo perguntou, sua voz quebrada. Larissa sorriu pela primeira vez desde que entrara no salão. Mas era um sorriso triste, carregado de 20 anos de dor e crescimento. Eu quero que vocês conheçam os verdadeiros pais que me criaram. E quero que Mateus aprenda que família não é sobre dinheiro ou status. Ela se voltou para a entrada do salão. Carmen, José, venham aqui. O que aconteceu em seguida faria aquela festa ser lembrada para sempre na história da cidade. O silêncio no salão se tornou ensurdecedor quando Dona Carmen e seu José apareceram na entrada da mansão. Eles haviam se vestido com as melhores roupas que possuíam. Ela com um vestido simples, mas digno, ele com o mesmo terno emprestado. Mas era impossível disfarçar a diferença gritante entre eles e os milionários presentes. No entanto, a forma como caminhavam de mãos dadas e com a cabeça erguida irradiava uma dignidade que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Meu Deus!
Dona Isabela sussurrou, reconhecendo instantaneamente Dona Carmen. É a mulher que limpa o escritório do Eduardo há 15 anos. Outros convidados começaram a murmurar, conectando os pontos de uma história que se tornava mais chocante a cada segundo. A faxineira humilde, que eles mal notavam quando passava pelos corredores, era, na verdade, a mãe da herdeira perdida. Eduardo Andrade ficou branco como papel quando viu Dona Carmen. Durante todos esses anos, ela havia estado ali, limpando seu escritório, organizando seus documentos, sabendo da verdade terrível que ele guardava. Carmen, você sabia, desde o começo. Sua voz saiu como um lamento de culpa que ecoou pelo salão. Eu soube quando José começou a trabalhar para o senhor como segurança. Dona Carmen respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Quando ele viu a foto da sua filha morta na sua mesa e percebeu que era idêntica à menina que eu havia encontrado na lixeira. Ela olhou diretamente nos olhos do empresário, sem se intimidar com sua posição ou riqueza. 15 anos eu limpei seu escritório, senhor Eduardo. 15 anos eu vi você gastar o dinheiro que recebeu pela morte da sua própria filha. A multidão de elite ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como se fosse uma revelação divina. Smartphones gravavam discretamente, capturando cada segundo do que seria o maior escândalo social da década. Era uma história que tinha todos os elementos de uma tragédia épica: abandono, sobrevivência, amor verdadeiro e justiça finalmente sendo feita. Seu José deu um passo à frente, sua postura ereta, apesar dos anos de trabalho pesado. Senhor Eduardo, durante 5 anos eu protegi seus bens como segurança. Protegi sua empresa, sua casa, sua família. Sua voz estava calma, mas havia uma força nela que fez até mesmo os homens mais poderosos da cidade prestarem atenção. Mas nunca consegui entender como um homem podia dormir sabendo que abandonou a própria filha para morrer. Vocês não entendem a pressão que eu estava enfrentando. Eduardo explodiu, sua máscara de compostura finalmente caindo. A empresa estava falindo. Eu ia perder tudo. Helena estava morrendo no hospital e eu tinha 2 crianças para criar. Suas palavras saíram desesperadas, como se ele ainda tentasse justificar o injustificável após 2 décadas. 2 crianças? Larissa interrompeu, sua voz cortando como uma lâmina. Você tinha 3 crianças e escolheu sacrificar uma delas para salvar sua conta bancária. Ela caminhou até ficar cara a cara com o pai biológico. Mateus tinha apenas 2 anos quando você decidiu que minha vida valia menos que 15 milhões de reais. Mateus, ainda de joelhos no chão de mármore, soluçava sem controle. A culpa de ter humilhado a própria irmã, combinada com a revelação sobre as ações de seu pai, o estava destruindo por dentro. Pai, como você pôde? Como você pôde fazer isso com nossa irmã? Sua voz estava quebrada, irreconhecível da arrogância que demonstrava dias antes. Filho, você não entende. Eduardo tentou se justificar, mas Mateus o interrompeu com um grito de dor que ecoou pela mansão. Não me chame de filho! A explosão emocional de Mateus fez todos os presentes recuarem. Um pai não abandona uma filha bebê para morrer. Um pai não mente sobre a morte da própria criança. Você não é meu pai. Ele se levantou cambaleante, suas pernas mal o sustentando. Você é um monstro. O doutor Henrique, que havia ficado em silêncio processando sua própria culpa, finalmente falou. Eduardo, você me fez cúmplice de um crime terrível. Sua voz estava carregada de autorrecriminação e horror. Eu falsifiquei aquele atestado de óbito porque confiava em você, porque acreditei que estava ajudando uma família em luto. Ele se voltou para Larissa com lágrimas nos olhos. Menina, eu peço seu perdão. Eu não sabia que estava ajudando a encobrir uma tentativa de homicídio. Doutor Henrique, Larissa disse gentilmente, o senhor foi enganado como todos nós. A diferença é que o senhor tem consciência para pedir perdão. Ela olhou ao redor do salão,
para todos os rostos chocados da elite da cidade. Eu não vim aqui para destruir ninguém ou buscar vingança. Vim porque acredito que a verdade liberta. Dona Carmen se aproximou de Larissa e a abraçou, suas lágrimas finalmente transbordando. Minha filha, você é muito melhor do que eu jamais sonhei que fosse. Em 20 anos você nunca me deu um só dia de desgosto. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de pena e firmeza. O senhor pode ter dado vida a ela, mas quem a transformou nessa mulher incrível fomos nós, com amor verdadeiro. E agora? A pergunta veio de Dona Victória, esposa de um dos políticos mais influentes da cidade. O que vai acontecer com tudo isso? Com a família Andrade? Larissa respirou fundo, preparando-se para o momento mais importante de sua vida. Isso depende de vocês. Dependem das escolhas que cada um vai fazer a partir de agora. Ela se voltou para Mateus, que a olhava com uma expressão de súplica desesperada. Mateus, você me humilhou publicamente há 4 dias. Na frente de centenas de estudantes, você me chamou de intrusa e me convidou para esta festa para se divertir com minha humilhação. Irmã, Mateus começou, mas Larissa levantou a mão. Deixe-me terminar. Sua voz era firme, mas não cruel. Você fez isso porque aprendeu com seu pai que o dinheiro torna uma pessoa melhor que outras, que nascimento e status definem o valor de uma vida. Ela fez uma pausa, olhando diretamente em seus olhos. Mas você ainda é jovem, ainda pode escolher ser diferente. Mateus caiu novamente de joelhos, mas desta vez foi diretamente aos pés de Dona Carmen e seu José. Por favor, me perdoem. Perdoem o que eu disse para sua filha. Perdoem minha arrogância. Suas lágrimas molhavam o chão enquanto ele implorava. Eu quero aprender. Quero ser melhor. Quero ser digno de ter Larissa como irmã. Seu José olhou para o jovem aos seus pés por um longo momento, depois se abaixou e o ajudou a se levantar. Filho, perdão é algo que se conquista com ações, não com palavras. Sua voz era gentil, mas firme. Se você realmente quer mudança, ela começa agora, hoje, na frente de todas essas pessoas. O que eu preciso fazer? Mateus perguntou, sua voz embargada pela emoção. Primeiro, Larissa respondeu, você vai à universidade na segunda-feira e pede desculpas públicas para mim na frente de todos que assistiram sua humilhação. Não para a herdeira dos Andrade, mas para Larissa, filha de Carmen e José. Segundo, seu José continuou, você vai trabalhar conosco, vai aprender o que é ganhar dinheiro com suor, não com herança. E terceiro, Dona Carmen completou, sua voz maternal mas firme, você vai nos ajudar a cuidar das famílias que precisam. Vai descobrir que existem pessoas nesta cidade passando necessidades, enquanto outras gastam milhões em festas. Eduardo, que havia assistido toda a troca em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Larissa, minha filha, o que você quer de mim? Como posso me redimir de algo tão terrível? Larissa se voltou para ele e, por um momento, todos viram não a mulher forte que havia enfrentado uma sala cheia de elite, mas uma criança ferida que sempre sonhou ter um pai verdadeiro. Papai! A palavra saiu carregada de 2 décadas de saudade. Eu quero que você seja o homem que minha mãe Carmen viu em você quando decidiu trabalhar aqui por 15 anos. O homem que ela acreditou que poderia existir por baixo de toda essa ganância. O silêncio que se seguiu foi quebrado quando Eduardo caiu de joelhos diante de Dona Carmen. Carmen, você é uma santa. Você salvou minha filha quando eu a abandonei. Você a criou quando eu falhei como pai. Suas lágrimas caíam no chão como chuva. Como posso algum dia compensar isso? Senhor Eduardo, Dona Carmen disse gentilmente, não é para mim que o senhor deve compensar, é para ela, é para todas as outras pessoas que o senhor pode ajudar a partir de hoje. Ela olhou ao redor do salão. E para todas essas pessoas aqui, que podem aprender que família não é sobre sangue ou dinheiro. Dr. Henrique deu um passo à frente. Larissa, eu vou à polícia amanhã.
Vou confessar minha parte neste crime. Não posso viver mais com essa culpa. Doutor, Larissa disse suavemente, o senhor pode servir melhor à justiça, usando sua medicina para ajudar quem não pode pagar. A prisão não vai desfazer o que passou, mas suas mãos podem salvar vidas que realmente importam. A festa havia se transformado completamente. Não era mais uma celebração da elite, mas uma lição sobre humanidade, perdão e o verdadeiro significado de família. E no centro de tudo, uma jovem mulher que deveria estar morta ensinava a uma sala cheia de poderosos que às vezes os maiores tesouros nascem nos lugares mais humildes. Mas a noite ainda reservava mais uma surpresa que mudaria tudo para sempre. O som de uma garganta sendo pigarreada cortou o silêncio emocional do salão. Todos se voltaram para ver um homem elegante de cabelos grisalhos que havia permanecido discreto durante toda a revelação devastadora. Dr. Ricardo Montenegro, advogado da família Andrade há mais de 3 décadas, segurava uma pasta de couro que parecia carregar o peso do mundo. Com licença, ele disse, sua voz grave ecoando pela mansão silenciosa. Acredito que este seja o momento apropriado para revelar algo que Helena, a mãe de Larissa, me confiou antes de morrer. Suas palavras fizeram Eduardo empalidecer ainda mais, se isso fosse possível. O advogado havia sido amigo íntimo da família e conhecia segredos que nem o próprio Eduardo imaginava. Ricardo, não... Eduardo tentou interrompê-lo, sua voz carregada de pânico. Isso não é necessário agora. Pelo contrário, Eduardo, nunca foi mais necessário. Dr. Montenegro abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com cera vermelha, ainda intacto após 2 décadas. Helena me entregou isto no hospital, 2 dias antes de morrer. Ela estava lúcida e disse que se algo acontecesse com Larissa, eu deveria abrir este documento. Larissa sentiu as pernas fraquejarem. Dona Carmen rapidamente a amparou, enquanto seu José ficava tenso, preparado para qualquer revelação que pudesse vir. Mateus observava em silêncio, ainda processando as emoções conflitantes que o consumiam, desde que descobriu a verdade sobre a irmã. Helena sabia? Dona Carmen perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ela sabia o que Eduardo planejava? Doutor, Montenegro olhou diretamente para Eduardo com uma expressão de profunda decepção. Helena não apenas sabia. Ela descobriu o plano dele para falsificar a morte de Larissa e levar o dinheiro do seguro. Ele quebrou o lacre do envelope com cuidado reverente. E ela tomou providências para proteger a filha. O silêncio no salão era tão completo que o som do papel sendo desdobrado ecoou como trovão. Doutor. Montenegro ajustou os óculos e começou a ler com voz solene. Eu, Helena Cristina Andrade, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo este testamento secreto para minha filha Larissa Helena Andrade, caso algo aconteça comigo ou com ela. Eduardo caiu pesadamente em uma poltrona, sua face nas mãos. Ela sabia. Meu Deus, ela sabia de tudo. Primeira disposição. Doutor, Montenegro continuou. Deixo para minha filha Larissa a propriedade da fazenda Santa Helena, com seus 500 hectares e todas as construções, adquirida com minha herança familiar antes do casamento. A revelação causou um murmúrio de choque entre os convidados. A fazenda era uma das propriedades mais valiosas da região. Isso é impossível, Eduardo protestou, se levantando cambaleante. Essa fazenda foi vendida há anos para cobrir as dívidas da empresa. Foi vendida ilegalmente, Dr. Montenegro corrigiu, sua voz cortante. Helena havia transferido a propriedade para um fundo fiduciário em nome de Larissa, dias antes de sua morte. A venda que você fez foi fraudulenta. Ele mostrou documentos que comprovavam a transferência legal. A fazenda sempre pertenceu a Larissa. Você simplesmente roubou dela por 20 anos. Larissa estava em choque, apoiada por Dona Carmen e seu José, que olhavam um para o outro sem entender a magnitude do que estava sendo revelado.
Eles haviam criado uma filha pensando que eram pobres, mas ela era, na verdade, proprietária de uma das maiores fazendas da região. Segunda disposição. O advogado continuou. Helena deixou um fundo de educação de R$ 2 milhões, investido em ouro, especificamente para a educação de Larissa e para que ela pudesse ajudar famílias necessitadas quando se tornasse adulta. 2 milhões? Dona Carmen sussurrou, suas pernas quase cedendo. Era mais dinheiro do que ela poderia imaginar em várias vidas. E há mais. Dr. Montenegro virou a página. Helena também deixou instruções específicas. Se Eduardo algum dia tentasse fraudar o seguro de vida de Larissa, toda a fortuna da família Andrade deveria ser redistribuída para instituições de caridade, deixando apenas o suficiente para Mateus ter uma vida digna, mas não luxuosa. O salão explodiu em murmúrios chocados. Eduardo havia construído seu império sobre o dinheiro do seguro de uma filha que abandonou, mas sua falecida esposa havia preparado uma armadilha legal perfeita para sua ganância. Isso significa... Mateus começou, sua voz trêmula. Isso significa que legalmente, pela fraude do seguro, a família Andrade deve devolver os 15 milhões com juros aos fundos de caridade designados por Helena. Doutor, Montenegro fechou o documento. A empresa, a mansão, os carros, tudo deve ser vendido para cobrir a dívida moral e legal. Eduardo estava completamente destruído. Ela planejou tudo, mesmo morta, ela me puniu. Suas palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba fosse uma agonia. Ela não te puniu, papai, Larissa disse, sua voz carregada de uma sabedoria além de seus anos. Ela protegeu-me e tentou te proteger de você mesmo. Ela se aproximou do pai biológico, que estava quebrado na poltrona. Minha mãe biológica sabia que você escolheria o dinheiro sobre a família. E ela se preparou para isso. Dr. Montenegro se aproximou de Larissa e estendeu as chaves da fazenda. Minha querida, você é oficialmente uma das mulheres mais ricas desta cidade. Mas mais importante que isso, você tem o poder de escolher o que fazer com esta herança. Larissa pegou as chaves com mãos trêmulas, olhando para Dona Carmen e seu José. Vocês sabem o que isso significa, não sabem? Ela sorriu através das lágrimas. Significa que podemos transformar aquela fazenda em um lar para crianças abandonadas. Um lugar onde nenhuma criança seja deixada para morrer em uma lixeira. Dona Carmen explodiu em lágrimas de alegria e orgulho. Minha filha, você é mais rica de coração do que qualquer dinheiro pode comprar. E Mateus, Larissa se voltou para o irmão. Você vai trabalhar conosco na fazenda. Vai aprender a criar essas crianças com amor, não com luxo. Vai entender o que é família de verdade. Mateus se ajoelhou novamente, mas desta vez não era em desespero, era em gratidão. Irmã, eu prometo que vou merecer sua confiança. Vou passar o resto da minha vida compensando o mal que fiz. E eu, Eduardo disse, levantando-se com dificuldade, vou trabalhar pelo resto da minha vida para devolver cada centavo que roubei. Vou vender tudo o que tenho e dedicar meus dias a servir na fazenda de Larissa. Sua voz estava quebrada, mas havia uma resolução nova nela. Se ela me aceitar. Larissa olhou para o pai por um longo momento, vendo não o empresário arrogante, mas um homem quebrado que finalmente entendia o peso de suas escolhas. Papai, você pode trabalhar conosco, mas como funcionário, não como patrão, e vai ganhar o mesmo salário que qualquer outro trabalhador da fazenda. Aceito. Eduardo respondeu imediatamente. Aceito qualquer coisa que me permita estar perto da filha que abandonei. Dr. Montenegro sorriu pela primeira vez naquela noite. Helena ficaria orgulhosa. Ela sempre disse que você tinha potencial para ser um bom homem, Larissa. E que se algum dia descobrisse a verdade sobre sua família, você escolheria o amor sobre a vingança. Dr. Henrique se aproximou do grupo. Larissa, eu quero trabalhar gratuitamente na fazenda. Quero cuidar da saúde das crianças que vocês vão acolher.
É a única forma que tenho de compensar minha participação neste horror. Doutor, sua ajuda será bem-vinda, Larissa respondeu. Mas você vai receber um salário justo. Trabalho digno merece pagamento digno. Dona Isabela, que havia assistido tudo em silêncio respeitoso, se aproximou. Querida, eu gostaria de contribuir com a fazenda. E tenho certeza de que muitas das famílias aqui presentes também gostariam de ajudar. Um murmúrio de concordância se espalhou pelo salão. A elite da cidade, que havia chegado para uma festa fútil, estava saindo com uma lição sobre humanidade e uma oportunidade de fazer algo realmente significativo com suas riquezas. Há apenas uma condição, Larissa disse, sua voz ecoando pelo salão. Qualquer um que queira contribuir com a fazenda precisa visitar pessoalmente, trabalhar pelo menos um dia por mês com as crianças e entender que não são apenas doadores, são família. A transformação no salão era palpável. O que começou como uma noite de humilhação planejada se tornou o nascimento de algo bonito e redemptivo. Famílias ricas prometendo trabalhar com as mãos. Um pai aprendendo o valor verdadeiro da paternidade. Um filho descobrindo que riqueza real não se mede em dinheiro. Mas ainda havia uma última surpresa que Larissa não esperava. O som de palmas lentas ecoou pelo salão, cortando a atmosfera emocional como uma lâmina gelada. Todos se voltaram em direção à entrada principal, onde uma mulher elegante, de aproximadamente 60 anos, caminhava com passos calculados. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque perfeito, e ela usava joias discretas, mas caras. Havia algo em seus olhos que fez o sangue de Eduardo Andrade congelar nas veias. Que apresentação tocante! A mulher disse, sua voz carregada de um sarcasmo venenoso que fez todos no salão se arrepiarem. 20 anos esperando por este momento e devo admitir que superou minhas expectativas. Ela parou no centro do salão, exatamente onde Larissa estava momentos antes, e sorriu de uma forma que não chegou aos olhos. Beatriz, Eduardo sussurrou, sua voz saindo como um lamento de terror. O que você está fazendo aqui? Dr. Montenegro deixou cair os papéis que segurava, sua face ficando branca como papel. Beatriz Andrade, a irmã de Helena. Mas você estava... Suas palavras morreram na garganta quando a compreensão terrível começou a se formar. Morta? Beatriz completou com uma risada gelada. Sim, Ricardo, eu também estava morta, pelo menos no papel. E ela olhou diretamente para Eduardo, com um ódio que havia fermentado por décadas. Parece que falsificar certidões de óbito virou uma tradição na família, não é mesmo, cunhado? Larissa sentiu o mundo girar ao redor dela. Dona Carmen a segurou firmemente quando suas pernas ameaçaram ceder. Não entendo, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Claro que não entende, querida sobrinha. Beatriz se aproximou de Larissa com movimentos predatórios, porque há uma parte desta história que nem mesmo o querido Dr. Montenegro conhece. Ela retirou de sua bolsa um gravador antigo, ainda funcionando. Uma parte que eu gravei pessoalmente na última conversa que tive com minha irmã Helena. O silêncio no salão se tornou sufocante. Eduardo tentou se mover em direção ao gravador, mas Mateus o bloqueou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Não, pai, não mais mentiras. Quero ouvir tudo. Beatriz pressionou o botão play, e a voz fraca, mas determinada de Helena Andrade encheu o salão como um fantasma do passado. Beatriz, se você está ouvindo isso, significa que Eduardo fez exatamente o que eu temia. Ele não apenas falsificou a morte de Larissa, a gravação pausou, o som de respiração pesada ecoando pela mansão silenciosa. Continue, Helena. A voz de Beatriz mais jovem sussurrava no gravador. Ele tentou me envenenar, devagar, com pequenas doses de veneno de rato misturado na minha medicação. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Várias pessoas gritaram de horror, outras se afastaram instintivamente de Eduardo.
Ele queria minha morte e a de Larissa para ficar com todo o dinheiro do seguro de vida duplo. Eduardo caiu de joelhos no chão de mármore, suas mãos cobrindo o rosto em desespero total. Não, não, Helena, eu nunca, eu amava você. Mentiroso! Beatriz gritou com uma fúria que fez as janelas da mansão tremeram. Você matou minha irmã aos poucos, dia após dia, envenenando a mulher que te amou incondicionalmente. Suas lágrimas caíam livremente agora, 2 décadas de dor e raiva transbordando. E quando eu descobri e te confrontei, você me ameaçou de morte. Dr. Henrique estava em choque absoluto, suas mãos tremendo violentamente. Eduardo, você não apenas falsificou documentos, você é um assassino. Por isso eu fugi, Beatriz continuou, sua voz quebrando. Fingi minha própria morte e me escondi em outro país por 20 anos, esperando o momento certo para voltar e fazer justiça. Ela se voltou para Larissa com olhos cheios de lágrimas. Minha querida sobrinha, eu te procurei por décadas, contratei detetives, vasculhei orfanatos, hospitais. Nunca parei de acreditar que você estava viva. Larissa se aproximou da tia que nunca conheceu, suas próprias lágrimas misturando-se com as dela. Tia Beatriz, você sabia que eu estava viva? Helena me disse no hospital que tinha um pressentimento terrível sobre Eduardo. Ela me fez prometer que se algo acontecesse com vocês duas, eu faria justiça. Beatriz segurou o rosto de Larissa com ternura infinita. Você tem os olhos dela, querida. Os mesmos olhos bondosos que ele destruiu. Mateus estava completamente devastado, olhando para o pai como se o visse pela primeira vez. Você matou nossa mãe? Tentou matar nossa irmã? Sua voz saía como um rugido de dor que ecoou pela mansão. Que tipo de monstro você é? Filho, eu posso explicar. Eduardo tentou se aproximar, mas Mateus o empurrou violentamente. Não sou seu filho, Mateus gritou com uma intensidade que fez todos recuarem. Um pai não mata a própria família por dinheiro. Ele se voltou para Larissa, caindo de joelhos diante dela. Irmã, me perdoe por ser filho desse monstro. Me perdoe por carregar o sangue dele. Mateus, não. Larissa o levantou gentilmente. Você não é responsável pelos crimes dele. Você pode escolher ser diferente. Beatriz retirou outro documento de sua bolsa. Há mais uma coisa. Durante estes 20 anos, eu não apenas me escondi. Eu trabalhei. Ela mostrou papéis oficiais que fizeram Dr. Montenegro engasgar. Eu me tornei investigadora privada especializada em fraudes de seguro e construí um caso hermético contra Eduardo Andrade. O que isso significa? Dona Carmen perguntou, ainda processando todas as revelações. Significa que Eduardo vai para a prisão, não apenas pela fraude do seguro, mas por tentativa de homicídio de Helena e abandono de incapaz de Larissa. Beatriz sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso de justiça, não de alegria. Eu tenho evidências que o condenarão por décadas. Eduardo finalmente explodiu, toda sua máscara civilizada desaparecendo. Vocês acham que são melhores que eu? Ele se levantou cambaleante, apontando para todos no salão. Todos vocês vivem de aparências. Todos vocês fariam o mesmo por dinheiro. Não, Eduardo, Dona Carmen disse com uma dignidade que fez o empresário recuar. Nós nunca abandonaríamos uma filha para morrer. Nós nunca envenenaríamos a pessoa que amamos. Você é um monstro sozinho. Seu José se aproximou de Eduardo, sua presença imponente fazendo o homem mais rico da cidade parecer pequeno e patético. Durante 5 anos eu protegi suas propriedades como segurança, mas nunca mais vou proteger você. Você é uma ameaça para todas as famílias desta cidade. Dr. Montenegro se levantou, sua voz carregada de autoridade legal. Eduardo Andrade, eu o aconselho a se entregar às autoridades. As evidências contra você são irrefutáveis. Nunca! Eduardo gritou, correndo em direção à saída. Mas seu caminho foi bloqueado por uma parede de convidados que não tinham mais medo dele. A elite da cidade, que antes o bajulava,
Agora o via como o criminoso que sempre foi. Beatriz pegou o celular e discou: Polícia! Aqui é Beatriz Andrade, investigadora privada. Gostaria de reportar um assassino na mansão Andrade. Sua voz era calma, profissional, carregada de 20 anos de preparação para este momento. Eduardo caiu no chão, finalmente quebrado. Larissa, minha filha, me perdoe. Suas palavras saíam entrecortadas, mas não havia mais poder nelas, apenas o lamento patético de um homem que perdeu tudo. Larissa se aproximou do pai biológico pela última vez. Papai, eu te perdoo, mas perdão não apaga consequências. Você precisa pagar pelo que fez. Sua voz estava serena, carregada de uma sabedoria que transcendia seus anos. O som de sirenes se aproximando ecoou pela noite, sinalizando o fim de 2 décadas de injustiça. Beatriz abraçou Larissa, Dona Carmen e seu José, finalmente reunida com a família que pensou ter perdido para sempre. Agora, Beatriz disse olhando nos olhos de Larissa, podemos começar a construir a família que Helena sempre sonhou. Uma família baseada em amor, não em dinheiro. Mateus se aproximou hesitante. Tia Beatriz, eu posso fazer parte dessa família, mesmo sendo filho dele? Beatriz olhou para o sobrinho por um longo momento. Então o abraçou com força. Querido, família não é sobre sangue, é sobre escolhas. E você escolheu o lado certo. Quando a polícia entrou na mansão, encontraram não apenas um criminoso sendo preso, mas uma família sendo reconstruída sobre os escombros de 20 anos de mentiras. E no centro de tudo, uma jovem mulher que deveria estar morta, mas que se tornara a força de redenção que sua família precisava. O verdadeiro final desta história estava apenas começando. 6 meses depois, o sol da manhã iluminava os campos verdejantes da fazenda Santa Helena, agora transformada no lar Helena Andrade para crianças abandonadas. Onde antes havia apenas terras ociosas, agora ecoavam as risadas de 42 crianças que encontraram uma família real pela primeira vez em suas vidas. O som de crianças brincando se misturava com o trabalho produtivo dos adultos que haviam escolhido construir algo belo sobre os escombros de uma tragédia. Larissa caminhava pela horta que ela mesma havia plantado, ao lado de Dona Carmen, que agora era oficialmente a diretora do lar. Suas mãos estavam sujas de terra, mas seus sorrisos eram mais brilhantes que qualquer joia que ela poderia ter usado na vida de elite que rejeitou. Mãe, você viu como a pequena Ana se desenvolveu desde que chegou? Ela não falava uma palavra e ontem me chamou de Tia Lari. Essa menina precisa apenas de amor, igual você precisava quando eu te encontrei. Dona Carmen respondeu, suas lágrimas de alegria brilhando como diamantes verdadeiros. Filho, ela chamou Mateus, que trabalhava consertando um brinquedo quebrado no playground. Venha ver como os tomates que você plantou estão crescendo. Mateus largou as ferramentas e correu até elas, suas roupas simples de trabalho, contrastando drasticamente com os ternos caros que costumava usar. 6 meses de trabalho físico haviam transformado não apenas seu corpo, mas sua alma. Mãe Carmen, posso te contar um segredo? Ele agora chamava Dona Carmen de mãe com orgulho. Eu nunca fui tão feliz na vida. Acordar todo dia sabendo que vou cuidar dessas crianças. É melhor que todos os carros importados que eu já tive. Do outro lado do campo, seu José supervisionava a construção da nova escola que seria inaugurada no mês seguinte. Aos seus pés, 3 crianças pequenas brincavam com blocos de madeira que ele mesmo havia esculpido. Vovô José, me conta de novo a história da tia Larissa, pediu Miguel, um menino de 5 anos que havia chegado ao lar abandonado em uma caixa, exatamente como Larissa 2 décadas atrás. Ah, meu neto! Seu José se ajoelhou pegando o menino no colo. Era uma vez uma menina que quase morreu, mas foi salva pelo amor de uma família que a encontrou. E sabe o que aconteceu? Seus olhos brilhavam com a magia de quem conta uma história verdadeira. Ela cresceu e decidiu salvar outras crianças.
igual ela foi salva. E vamos ser salvos também? Perguntou Sofia, uma menina de 4 anos que havia chegado desnutrida e agora corria pelos campos como uma borboleta livre. Vocês não vão ser salvos, minha princesa, seu José sorriu. Vocês já foram salvos. Agora vocês vão crescer e salvar outras pessoas, porque é assim que o amor funciona. Ele se multiplica. Na antiga mansão, que agora servia como centro administrativo do lar, tia Beatriz coordenava as doações que chegavam diariamente de toda a cidade. A história de Larissa havia se espalhado como fogo, inspirando pessoas de todas as classes sociais a contribuírem com o projeto. Ela ergueu os olhos quando o Dr. Henrique entrou carregando uma mala cheia de medicamentos. Doutor, como está nosso paciente especial? Ela perguntou, referindo-se a Eduardo. Dr. Henrique suspirou, colocando a mala sobre a mesa. Ele está fisicamente bem na prisão, mas emocionalmente está sendo um processo longo. Ele fez uma pausa, olhando pela janela em direção aos campos onde Larissa brincava com as crianças. Ele pede todos os dias para ver Larissa. Diz que tem algo importante para falar com ela. E ela? Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela vai visitá-lo na semana que vem. Disse que perdão verdadeiro inclui dar ao perdoado uma chance de redenção real. Doutor, Henrique balançou a cabeça em admiração. Essa menina tem um coração maior que esta fazenda inteira. Naquele momento, Larissa entrou na sala, carregando nos braços o pequeno Pedro, um bebê de 6 meses que havia chegado no mês anterior. Ela o embalava suavemente enquanto ele dormia, uma imagem perfeita de maternidade e cuidado. Tia Beatriz, as famílias que vão adotar o Pedro e a Carla chegam amanhã para a visita final. Você tem certeza sobre essas famílias? Beatriz perguntou, embora confiasse completamente no instinto de Larissa para encontrar os pais perfeitos para cada criança. Tenho. Passei semanas entrevistando, visitando suas casas, conhecendo suas famílias estendidas. Larissa beijou a testa do bebê dormindo. Eles não são ricos em dinheiro, mas são milionários em amor. É isso que importa. Dona Carmen entrou na sala naquele momento, seguida por Mateus, que carregava uma carta oficial. Filha, chegou uma carta do prefeito. Eles querem te dar uma medalha de honra ao mérito da cidade. Larissa riu suavemente. Mãe, eu não preciso de medalhas. Ver essas crianças crescendo felizes é a única honra que eu quero. Ela se voltou para Mateus. Irmão, você vem comigo visitar papai na prisão? Mateus hesitou por um momento. As visitas ao pai eram sempre emocionalmente devastadoras, mas ele sabia que eram necessárias. Vou sim, irmã. Alguém precisa mostrar para ele que mudança é possível. 3 dias depois, no presídio estadual, Eduardo Andrade aguardava na sala de visitas com uma ansiedade que o consumia há meses. Quando viu Larissa e Mateus entrarem, suas lágrimas começaram a cair, antes mesmo que eles se sentassem. Ele estava visivelmente mais magro, seus cabelos grisalhos, mas havia algo diferente em seus olhos, uma humildade que nunca havia existido antes. Minha filha... Sua voz saiu quebrada. Meu filho, vocês vieram. Papai... Larissa se sentou em frente a ele, suas mãos estendidas sobre a mesa. Como você está? Eu estou... Eduardo pausou, procurando as palavras certas. Eu estou aprendendo. Aqui na prisão eu trabalho na cozinha, ajudo outros prisioneiros a escrever cartas para suas famílias. Pela primeira vez na vida, eu estou ajudando pessoas sem esperar nada em troca. Mateus observou o pai atentamente. Papai, você mudou mesmo ou está apenas tentando reduzir sua pena? Eduardo olhou diretamente nos olhos do filho. Mateus, eu mereço sua desconfiança, mas preciso que você saiba que todos os dias eu acordo pensando nas crianças da fazenda. Nas crianças que eu poderia ter ajudado, mas escolhi ignorar. Suas mãos tremeram. Eu quero dedicar o resto da minha vida a compensar o mal que fiz. O como? Larissa perguntou simplesmente. Eu assinei todos os papéis para transferir minha fortuna restante para o lar. Tudo, cada centavo que sobrou.
Eduardo respirou fundo. E quando eu sair daqui, quero trabalhar na fazenda. Não como patrão, não como executivo, como jardineiro, faxineiro, qualquer coisa que vocês precisem. Larissa e Mateus se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Larissa falou: Papai, você tem 15 anos de prisão pela frente. É tempo suficiente para provar que sua mudança é real. Se quando você sair, você realmente for um homem diferente, terá um lugar na nossa família. Nossa família? Eduardo perguntou, mal acreditando no que ouvia. Família não é sobre sangue, papai, Mateus disse, repetindo as palavras que aprendeu de Dona Carmen. É sobre escolhas. Se você escolher ser melhor, nós escolhemos te dar uma chance. Quando eles saíram da prisão, Larissa e Mateus caminharam em silêncio até o carro. Finalmente, Mateus falou: Irmã, você acha que ele vai mudar mesmo? Não sei, Larissa respondeu honestamente. Mas eu sei que todos merecem uma chance de redenção, mesmo ele. De volta à fazenda, o pôr do sol pintava o céu de dourado enquanto todas as crianças se reuniam para o jantar na grande mesa comunitária que seu José havia construído. Era um momento sagrado do dia onde cada criança compartilhava algo bom que havia acontecido. Hoje eu aprendi a escrever meu nome completo, disse Gabriel, de 7 anos, mostrando orgulhosamente seu caderno. Eu ajudei a vovó Carmen a fazer pão, gritou Melissa, de 5 anos, com farinha ainda grudada no rosto. E eu? Disse Ana, a menina que antes não falava. Eu disse para o tio Mateus que eu o amo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Mateus quando a menina correu para seus braços. 6 meses atrás, ele era um jovem arrogante que humilhava pessoas por prazer. Agora, ser amado por uma criança era o maior presente que poderia receber. Larissa se levantou, olhando para a família que havia crescido ao seu redor. Dona Carmen e seu José, que a salvaram quando bebê. Tia Beatriz, que lutou por justiça durante 2 décadas. Mateus, que escolheu ser melhor que seu passado. Dr. Henrique, que dedicou sua medicina às crianças necessitadas. E 42 crianças, que chegaram abandonadas, mas estavam crescendo amadas. Vocês sabem por que esta fazenda se chama Lar Helena? Ela perguntou às crianças, que balançaram as cabeças curiosas. Porque minha mãe biológica, Helena, sonhava com um lugar onde toda criança fosse amada. Ela morreu antes de poder construir esse sonho, mas seu amor criou raízes. Larissa olhou para cada rostinho atento. E agora vocês são as flores que nasceram desse amor. Miguel, o menino que sempre pedia histórias, levantou a mão. Tia Lari, e se nossa família verdadeira vier nos buscar? Larissa se ajoelhou na altura dele, suas palavras ecoando pela sala silenciosa. Meu querido, família verdadeira não é quem te fez, é quem te escolhe todos os dias, quem te ama quando você está feliz e quando está triste, quem nunca te abandona. Ela abriu os braços, abraçando todas as crianças que correram em sua direção. Você já tem sua família verdadeira, somos nós. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Larissa saiu para o jardim onde uma placa de mármore havia sido instalada. Ela lia: Helena Cristina Andrade, mãe, esposa, sonhadora. Seu amor plantou sementes que floresceram em esperança. Obrigada, mãe, Larissa sussurrou para as estrelas. Obrigada por me ensinar que amor verdadeiro nunca morre. Ele se multiplica. Dona Carmen apareceu ao seu lado, colocando um xale sobre seus ombros. Do que você está pensando, minha filha? Estou pensando que você e papai José me ensinaram a lição mais importante da vida. Larissa sorriu. Que família não é quem compartilha seu sangue. É quem compartilha seu coração. E agora? Agora vamos continuar multiplicando amor. Uma criança de cada vez, uma família de cada vez, um coração de cada vez. Larissa olhou para a fazenda que brilhava com as luzes das janelas, cada uma representando uma vida transformada, porque essa é nossa missão.
Mostrar ao mundo que toda criança merece amor, toda família merece uma segunda chance e todo coração pode escolher ser melhor. Enquanto caminhavam de volta para a casa, 42 crianças dormiam em segurança, sabendo que acordariam amadas. Em algum lugar da cidade, famílias se preparavam para adotar e criar vínculos que durariam a vida toda. E em uma prisão, um homem finalmente aprendia o verdadeiro valor da família que havia perdido. A história de Larissa Helena havia começado em uma lixeira, quase terminou em uma certidão de óbito falsa, mas floresceu em um lar cheio de amor verdadeiro. E sua maior lição ecoaria para sempre nos corações de quem a ouvisse. Família não é definida pelo sangue que corre em suas veias, mas pelo amor que escolhe cultivar todos os dias. E quando você é criado com amor verdadeiro, você não cresce apenas para ser feliz. Você cresce para multiplicar essa felicidade no mundo.